permitir que se trate com naturalidade, uma pessoa vir aqui ocupar o microfone da casa, mais uma vez, Gilvan, Messias Donato, Zé Trovão, e acha que isso dali não é um ato de terrorismo, que acha que aquilo dali é algo normal. Não, se a pessoa tem um coração mínimo, se ela sabe o mínimo de direitos humanos, ela sabe que não tem como você passar pano para alguém que toca fogo em mulher viva. Senhoras e senhores deputados, é preciso um pouco de verdade e de história nessa discussão que pasma o mundo, que é o assassinato de milhares de pessoas no Oriente Médio. Eu vejo a extrema-direita falar, e o vídeo que foi apresentado por Bolsonaro hoje já foi passado na ONU, entende? Nós, do pessoal, condenamos qualquer violência, entende, contra civis, etc. Nós trabalhamos com história. E a história que eu quero contar, eu quero que um extrema-direita aqui me desminta. O Estado de Israel foi plantado à base de terrorismo. E eu vou citar 3 organizações: Stern, Irgun e Haganah. Praticaram dezenas, centenas de atentados terroristas contra o potentado britânico e contra também o povo palestino, que foi expulso, 700 mil palestinos para ter o Estado de Israel. Mas 2 deles que lideraram a Stern e a Irgun, Menahem Begin e Yitzhak Shamir, viraram primeiros ministros de Israel. Vocês sabiam disso? Vamos discutir seriamente. Eu não vi ninguém do outro lado falar que tem 10, 11 mil palestinos soterrados, bombardeados, 5 mil crianças esmagadas. Nós repudiamos todas as crianças que morreram no Estado a Israel. Mas falem também do Estado palestino, falem da história. Quem é o oprimido lá? Por que até hoje não tem o Estado palestino? 30 anos do Acordo de Oslo, 30 anos quando os palestinos largaram as armas, Israel enfiou os colonos lá na Cisjordânia, 700 mil colonos armados. O povo palestino sofre um apartheid, sofre uma colonização há 75 anos, sofre um esmagamento. São milhares e milhares, centenas de milhares de vidas. Nós queremos uma solução de paz para o Oriente Médio. Nós queremos 2 estados convivendo em paz. Agora, Netanyahu é a extrema-direita no poder. Não é à toa que quem veio na posse do Bolsonaro aqui foi o Netanyahu. É óbvio. A identidade com a extrema-direita. E eu queria dizer a vocês o seguinte: mesmo entre a população judia, teve muita divergência sobre a instalação do Estado de Israel. E eu quero dizer mais: Einstein, Hannah Arendt contestaram, esses que viraram primeiros-ministros e que participaram de organizações terroristas lá em Israel contra o povo palestino na fundação do Estado de Israel. E mais, Einstein é autor de uma monumental frase que precisa ser colocado na nossa discussão aqui, presidente. Por isso, só para concluir, deputado, eu queria dizer o seguinte: nesse debate, Einstein lançou a seguinte parábola. Ele falou: existem duas coisas que são infinitas. É o universo e a estupidez humana. Sobre a primeira, há dúvidas, mas não sobre a segunda. É assim que os bolsonaristas defendem o massacre que está havendo. Ok, deputado Ivan. Hoje nós realizamos um ato político aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pelo cessar-fogo, pela paz, em defesa e contra o genocídio do povo palestino. Eu puxo a partir desse ato, que foi um ato de grande representação diplomática e da sociedade civil e de parlamentares também, para dizer que nós temos recebido muitas pessoas, de entidades e de representações
que estão absolutamente desesperadas com o que ocorre hoje, que é um genocídio ao vivo nas telas da televisão brasileira. Mas temos recebido também muitas pessoas da comunidade judaica do Brasil, pessoas de etnia judaica, que são judeus, que são filhos, que têm vinculação direta com a sua etnia e que estão muito preocupados, e na grande maioria solidários ao povo palestino, pessoas que lutam por essa paz duradoura entre os dois povos, mas que estão muito preocupados porque esse momento de guerra, de violência, gera muito ódio. E o ódio, e esse discurso de ódio contra a esquerda, contra a comunista, contra os palestinos e também contra os judeus, muitas vezes levam a atitudes de pessoas desinformadas, às vezes desequilibradas, a agredirem as outras pessoas. Então, obviamente, a comunidade judaica brasileira, que nada tem a ver com o governo Netanyahu, com o Estado de Israel que comete o genocídio e que faz aumentar a violência e o discurso de ódio, tem medo do que possa ocorrer com eles e com seus filhos. Da mesma forma como os descendentes dos palestinos no Brasil também têm medo do ódio do que possa acontecer com eles. E a esquerda brasileira tem sido solidária à população civil de todos os territórios. E de forma alguma nós apoiamos o antissemitismo. De forma alguma isso para nós é algo normal ou natural. O preconceito, a discriminação de qualquer povo tem que ser repudiada por nós. E por isso eu quero me dirigir aqui em particular neste momento, depois do que já falei várias vezes sobre a repulsa que tenho da atuação do Estado de Israel sobre o povo palestino, mas eu quero me dirigir a esta comunidade judaica brasileira, que a esquerda brasileira não tem nenhuma vinculação com o antissemitismo e luta contra ele. Só para terminar, presidente. E luta contra ele, porque nós não podemos aceitar violência contra o povo judeu que vive no Brasil, contra a etnia judaica que vive no Brasil, seus valores, seus costumes, seus filhos, suas famílias. Nós precisamos, de fato, dirigir uma palavra de solidariedade, de generosidade, de luta contra o antissemitismo que cresce não só no Brasil, mas cresce no mundo. A forma como nós nos dirigimos ao povo palestino e seus descendentes, que tem a nossa solidariedade, a nossa luta em defesa do Estado palestino, em defesa da paz, pelo cessar-fogo e contra o genocídio que hoje se abate sobre ele. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão. E quero dizer em particular à comunidade judaica brasileira que nós lutaremos contra o antissemitismo, porque não é correto que o povo pague pelas ações criminosas do Estado de Israel. Muito obrigada, presidente.